A nós que ficamos, eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo a Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 17. Por favor, caminhe comigo em direção a essa passagem. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 17. Se é a primeira vez que você vai abrir essa passagem, é o segundo livro da Bíblia. Abra sua Bíblia lá no comecinho, passe algumas páginas e então você encontrará o livro de Êxodo. Depois de uma semana longe de casa, a fim de cumprir uma responsabilidade de estudos, já voltando para casa, talvez pela saudade que estava grande da Bia, desejando passar o mais rápido possível o tempo, me aventurei em assistir um dos filmes listados nas opções do avião. E contra o meu gosto natural, este filme era romântico, gente. Vencendo o preconceito, cliquei na tela, assisti e, para minha surpresa, encontrei um filme que me ajudou muito com o texto que iremos estudar nessa noite. O filme basicamente conta a história de uma mulher chamada Kathleen Kelly e Joe Fox. Essas duas pessoas, esse homem e essa mulher, que já tinham relacionamentos fixos, eles resolvem entrar em um chat de forma anônima e também em segredo dos seus respectivos companheiros e passam a trocar mensagem, a se corresponder secretamente, sem jamais revelar o seu nome verdadeiro e identidade para o outro. O tempo passa e aquele relacionamento sutil, sem grandes interesses, descomprometido, acaba ganhando pouco a pouco espaço no coração, tanto da Kathleen como também do Joe. E aquele relacionamento que não deveria ser nada comprometedor, acaba comprometendo totalmente a vida dos dois. Uma das cenas que mais chamou a minha atenção, em meio às tantas reviravoltas que filmes românticos geralmente trazem, acha-se no momento em que Kathleen Kelly, voltando-se para uma de suas funcionárias da livraria da esquina, da qual era dona, faz o seguinte questionamento para ela: não é errado conversar com alguém ou apaixonar-me por alguém que nem sequer conheço o nome, não é verdade? Ao passo que a sua funcionária diz: você teve relações com ele? Você se relacionou intimamente com ele? Ela disse: claro que não, são apenas mensagens anônimas. Ao passo que a sua funcionária responde de bate e pronto: então não se preocupe, isso não poderia ser chamado de traição. Não é com esta régua, irmãos, que a nossa sociedade costuma medir o 10º mandamento: o não cobiçarás. Via de regra, vivemos em uma cultura que se preocupa, ou está disposta, pelo menos, a assumir o erro por detrás de atitudes, de atos concretos, como, por exemplo, o assassinato, o adultério, o assalto. Mas estas mesmas pessoas, das quais talvez fazemos parte, não estejam dispostas a enxergar problema algum naquilo que se acha presente apenas do lado de dentro da nossa mente e do nosso coração, como, por exemplo, o pecado da cobiça. As mesmas pessoas que poderiam assumir os erros em práticas externas e públicas são aquelas que, quanto ao pecado da cobiça, poderiam dizer o seguinte: quem poderia se importar com um simples desejo? Nesta noite haveremos de aprender que o nosso Deus se importa com os nossos desejos. Para isso, eu gostaria de convidar você a perceber comigo o verso de número 17, do capítulo 20 do livro de Êxodo.
A palavra de Deus nos diz assim: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Depois de nos apresentar 10 leis, 10 normas, Moisés finalmente dirige-se ao coração daquele povo que havia sido retirado do Egito pelo braço forte do Senhor e tinha sido chamado por Deus para, através daquele pequeno ou não tão pequeno povo, mas daquelas pessoas, constituir uma nova nação e cumprir em seu tempo e história aquilo que Adão e Eva falharam lá no início, tornando-se representantes, luzeiros de Deus ao mundo que se achava em trevas. À luz deste último mandamento do Decálogo, Deus expressa o desejo que tinha em seu coração, por assim dizer, de que este povo vivesse em novidade de vida, em uma nova cultura, diferenciando-se dos povos ao seu redor, tomando práticas completamente distantes daquelas alimentadas pelos seus vizinhos, por aqueles povos que estavam à sua volta. E é para isso, ou por isso, que ele disse o que acabamos de ler: não cobiçarás. A pergunta que precisamos nos fazer, se desejamos entender o mandamento, é: o que significa, afinal de contas, cobiçar? De acordo com Philip Ryken, um autor que consultei à medida que estudava esse texto, cobiçar significa desejar a coisa errada ou certa, mas da forma errada, na hora errada e pelos motivos errados. Guarde bem essa definição na sua mente. Cobiçar é desejar a coisa errada ou certa, mas da forma errada, na hora errada e pelos motivos errados. Deus não é contrário aos nossos desejos, irmãos. Geralmente associamos a cobiça aos desejos, e de fato a ligação é próxima, mas não deveríamos confundir as duas realidades, afinal de contas são coisas bem diferentes uma da outra. Deus não é contrário aos nossos desejos, afinal de contas foi Ele mesmo que nos fez como seres repletos de aspirações. Eu e vocês vivemos, crescemos e nos movemos com base nos desejos que alimentamos dentro de nós. Além de parte essencial do que somos, as nossas aspirações, elas funcionam como o vento que movimenta as velas do nosso coração, dirigindo assim os nossos passos e os rumos que tomamos na vida. Por exemplo, pelas motivações que temos ou pelos desejos que temos, que estudamos a fim de buscar melhores condições de vida. É pelo desejo ou as aspirações que alimentamos no coração, que quando solteiros, os homens, ou pelo menos deveriam ser os homens, eles enfrentam a vergonha, enfrentam o medo do não certo, e dão o primeiro passo em direção daquela que pode ser a sua futura esposa. É pela aspiração ou pelo desejo que trabalhamos, que suamos, que nos desgastamos, que nos envolvemos com a esfera pública, por exemplo. É pelo desejo de ver um país melhor, um país diferente, uma nação mais justa, mais próspera. Os desejos são bons e Deus nos criou com estes a fim de que nós possamos sair da estagnação e fazer grandes coisas para a sua glória e para o bem das pessoas que nos cercam. O problema não é ter desejos, portanto. O problema é ter desejos pela coisa errada ou certa, mas da forma errada, no tempo errado ou pelas razões erradas. Depois que os seres humanos pecaram no Éden, os nossos primeiros pais, Adão e a sua esposa, esse tipo de desejo errado não se tornou algo incomum nos nossos corações. Na verdade, trata-se de um companheiro constante, que precisamos lutar dia após dia a fim de afastá-lo do centro de domínio das nossas vidas. Se basicamente cobiça poderia ser ensinada ou definida nos termos que acabei de apresentar a vocês, que tipo de cobiça, ou quais são os alvos que a cobiça pode abraçar e ter em nossos corações que Deus nos chama a rejeitar?
A pergunta simples é: o que nós cobiçamos? E vocês poderiam responder muito rapidamente que o horizonte da nossa cobiça é interminável. Nós podemos cobiçar as mais diferentes coisas que estão à nossa volta. A nossa cobiça é um animal, é uma fera que se acha dentro de nós com uma fome insaciável. Com o versículo de número 17, todavia, perceba comigo que Moisés, inspirado pelo Senhor, lista, não de forma exaustiva, mas sugestiva, uma série de elementos, que talvez sejam os elementos mais comuns que costumamos cobiçar. Volte os seus olhos comigo para a Bíblia. Perceba as diferentes áreas através das quais podemos quebrar o 10º mandamento. Ele fala sobre a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, o servo, a serva, o boi, o jumento. E por fim diz, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Para começar, Moisés trata do campo das propriedades. E ele elenca este campo através de alguns exemplos, que talvez naquela cultura, nos dias de Moisés e dos seus primeiros leitores, fossem os elementos mais preciosos do coração daquelas pessoas. Perceba comigo, casa, servos, boi e jumento. Exceto talvez para aqueles que são envolvidos diretamente com o agro. Acredito que ninguém aqui teria um apreço tão caro em seus corações por bois e jumentos. Nunca vi ninguém brigando aqui por jumento. Pelo menos não. Aqui não. Não temos apegos tão grandes assim a jumentos ou bois. Mas todos nós somos igualmente levados a cobiçar uma série interminável de bens. Vocês conseguiriam sugerir alguns casos? Somos tentados a cobiçar casas maiores, carros mais novos, o mais novo iPhone, o perfume mais caro, a roupa de grife ou o que quer que possamos imaginar. Se Moisés falou sobre propriedade no verso 17, note comigo que ele amplia o seu argumento. O nosso coração, a fera que está dentro de nós, não apenas se volta de forma insaciável em direção aos bens das pessoas que nos cercam. Esta fera também deseja matar a sua fome através da sexualidade alheia. Note, o texto diz a mulher do seu próximo. E por mulher entenda o campo da sexualidade. Entenda o cônjuge alheio. Perceba como a fome da cobiça avança. Talvez você possa dizer, eu não tenho uma tentação de cobiçar os bens das pessoas que me cercam. Mentira, tem sim. Ou talvez alguns digam, eu não tenho uma tentação de cobiçar a sexualidade alheia, o cônjuge do próximo, um homem que não é o meu, uma mulher que não é a minha. Acredito que dificilmente, em algum momento da vida. Mas se você ainda assim aproxima-se desse mandamento achando-se justo diante de Deus, eu peço que você note com atenção o final do versículo 17. O texto nos informa, nem cobiçarás coisa alguma do seu próximo. Para além do amor desordenado pelas propriedades e pela sexualidade, Deus nos ensina que o nosso coração pode se voltar de forma desordenada para todas as outras coisas que nos cercam. Por coisa alguma do teu próximo, amplie o seu horizonte para tudo aquilo que você pode ver, imaginar, tocar, sentir. Pense, por exemplo, no amor desordenado que alimentamos, por exemplo, pelo estado de vida das pessoas que estão à nossa volta. Como, por exemplo, o casamento, a solteirice, o fato de ter filhos. Pense comigo nas realizações espirituais alheias que frequentemente são alvo da nossa cobiça, como, por exemplo, os dons espirituais que outros receberam, as posições ou ministérios que os outros exercem, ou ainda os ofícios que Deus lhe confiou. Pense comigo nas qualidades das pessoas que estão à nossa volta, que frequentemente abatem-se no nosso coração como alvo da nossa cobiça, fato este que quase que nos tira o sono. A idade das pessoas, como eu queria ser mais jovem.
Ou como eu gostaria de ser mais velho, experiente. Como eu gostaria de sair da casa dos meus pais e ser independente. Ou como eu gostaria de voltar à casa dos meus pais e não ter tantas responsabilidades assim. Como eu gostaria de estar aposentado e não mais precisar acordar na segunda-feira dizendo eu tenho que trabalhar de novo. Como eu gostaria não ter mais a idade que tenho e poder acordar mais cedo e ter a rotina do trabalho novamente, com pessoas diferentes, arejar um pouco a visão e sair de casa. Podemos invejar a aparência das pessoas, como eu gostaria de ser mais alto. Talvez o mais comum, como eu gostaria de ser mais magro. Outros, como eu gostaria de ser mais forte. Como eu gostaria de ser ruivo, ou moreno, ou loiro, ou negro, ou branco. Nós podemos invejar a inteligência das pessoas. Como eu gostaria de saber matemática. Como eu gostaria de ser bom em física. Como eu gostaria de escrever melhor. Como eu gostaria de... Vocês podem imaginar nomes e nomes e nomes e mais nomes que podem acompanhar estas palavras que são alvo. Sabemos que Deus é contrário à cobiça. À luz deste mandamento, esta realidade torna-se claro aos nossos olhos. A questão é por que Ele assim se posiciona. Porque Deus é contrário à cobiça. A cobiça, acredito eu, movimenta-nos em dois movimentos ou em duas direções que são igualmente contrárias a Deus e que explicam o fato de Deus se posicionar contrariamente a ela. Em primeiro lugar, a cobiça nos dirige em insatisfação com o que temos, ou pior, com quem nós somos. Por assim dizer, a cobiça nos reveste de uma espécie de cegueira para o tempo presente e nos coloca sob um estado de amnésia espiritual para todas as coisas boas que Deus já nos concedeu na vida. Não é o que eu e você experimentamos com frequência? De repente paramos de perceber ou de enxergar que o fato de respirarmos não é conquista nossa, é presente de Deus. O fato de termos saúde, levantarmos, mesmo que alguns com muitas dores, ainda assim se levantar é uma graça de Deus. Não é fato que merecemos. A visão que temos, o paladar que podemos desfrutar, através do paladar, desfrutar de comidas maravilhosas. O fato de termos uma família, o fato de termos uma igreja, o fato ainda mais importante de termos a Deus. Todas essas são dádivas que não merecemos. A cobiça simplesmente nos torna cegos para isso. E nos leva a esquecer, espiritualmente, de todas estas dádivas que o Senhor nos presenteou. Quando lemos o Pentateuco, sobretudo a parte inicial da saída do povo de Deus do Egito em direção à terra prometida, quantas vezes vocês e eu recordamos dos momentos em que este povo disse a Moisés o seguinte: Senhor, ou Moisés, por que você nos trouxe até aqui? Porque Deus nos permitiu sair do Egito, deixar de comer as cebolas e tudo que tínhamos naquele lugar a fim de morrer de fome ou de sede. O que eles faziam com isto era demonstrar o mesmo estado de amnésia espiritual, movido pela cobiça que abate sobre o meu e sobre o seu coração. Eles se esqueceram que melhor do que as cebolas, os alhos, o tempero do Egito, é a presença de Deus, é a libertação de Deus, é ser povo de Deus, é estar com Deus na bênção ou no deserto. Frequentemente é o que nós também fazemos, quando deixamos a cobiça tomar os nossos corações. Se por um lado ela nos leva à insatisfação com o que temos e somos, a cobiça, em segundo lugar, ela promove em nossas vidas um desejo impróprio pelo que nós não temos e tampouco somos. E com isso passamos a viver uma busca desenfreada, como aquele desenho da infância, uma corrida maluca, em busca de prazer, satisfação, alegrias duradouras que na verdade não duram,
em nosso coração, baseando-nos nas coisas do aqui, do agora, daquilo que podemos ver na vida das pessoas, naquilo que o Instagram divulga, naquilo que as redes sociais nos apresentam, e vivemos constantemente insatisfeitos. Se, como disse um dos nossos símbolos de fé, o propósito pelo qual Deus nos criou foi que o glorifiquemos e estejamos satisfeitos nele, a cobiça nos leva em uma direção exatamente oposta a isso. Ela nos arrasta a um caminho diferente. Ela nos torna cegos para as bênçãos de ontem. Ela nos torna insensíveis ou ingratos pelas bênçãos que temos hoje. E nos aprisionam nas expectativas das bênçãos do amanhã. Ela nos esvazia da vida que deveríamos ter em Deus. Ilustrando isso, conversando com um jornalista, ou conversando com um magnata, um dos homens mais ricos de toda a história, chamado John Rockefeller, um magnata, um bilionário do campo petroleiro. Foi perguntado por este homem, quanto dinheiro uma pessoa precisa para ser satisfeita? A resposta de Rockefeller foi apenas um pouco mais. É assim, insaciável, que a cobiça revela-se em nosso coração. Como um animal que nunca está satisfeito. Ou como o irmão me lembrou nesta manhã, como uma sanguessuga, não é, Jean? Uma sanguessuga de Provérbios capítulo 30, verso 15, que diz, dá, e nunca se mostra satisfeita. Você quer um exemplo disso? Eu peço que você volte agora comigo os seus olhos para o texto de 1 Reis, capítulo de número 21, do verso 1 até o verso de número 17. Vejamos um estudo de caso daquilo que estamos estudando hoje. Vejamos a vida de Acabe e a sua cobiça pela vinha de Nabote. 1 Reis, capítulo de número 21. Eu peço que você abra comigo nesse texto. O texto nos diz assim, depois disto, aconteceu o seguinte, Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote, dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está certo, ao lado do meu palácio, em troca, eu lhe darei outra melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela valer. Porém, Nabote disse a Acabe, que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse, não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou, que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu, é porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém, ele disse, não lhe darei a minha vinha. Paremos por aqui. O reino de Israel já havia sido dividido ao meio. E naqueles dias, Acabe era senhor da parte do norte, cuja capital era Samaria. Este homem foi, juntamente com a sua mulher, conhecido como um dos piores reis da história de seu povo. Sob a liderança de Acabe, aquele povo fez coisas terríveis. Foi nos dias de Acabe que Baal era adorado, que os profetas de Baal eram numerosos e que sacrificavam em cima dos montes. Foi neste contexto que Elias foi levantado por Deus, pregando, exortando e realizando aquele milagre que é tão conhecido pela maioria de nós. Pois bem, em um dia como outro qualquer, na vida de um poderoso monarca do Oriente Próximo, acontece que Acabe percebe como que em um estralar de dedos,
que do lado da sua casa havia um terreno magnífico. Ele olha para o terreno, se encanta com o terreno e passa a cobiçar o terreno. O texto faz menção de expressões bem curiosas. Ele fala, dê-me a vinha, a ordem que Acabe diz a Nabote, ou o pedido, para que me sirva de horta, pois está perto. Perceba comigo o quão conveniente era para este rei fazer o pedido que fez aquele simples homem chamado Nabote. Era apenas derrubar um muro e esticar a fronteira. E ele teria a chance de plantar cenouras, batata doce, inhame, cará e o que mais ele quisesse na sua horta. Não se tratava de uma necessidade de Estado, como, por exemplo, afastar o terreno ou tomar, apropriar-se do terreno de Nabote, a fim de construir uma muralha, para então proteger o povo. Não se tratava de uma necessidade estatal, para proteção nacional ou qualquer coisa do tipo. Tratava-se apenas de uma questão de conveniência. Ele queria sanar o desejo que tinha no seu coração de ter cenouras fresquinhas para comer no jantar. Se para Acabe era uma questão de conveniência, para Nabote ter o campo era questão de piedade. Era questão de temor a Deus. Era uma questão extremamente espiritual. Se nos recordarmos daquilo que Moisés escreveu no Pentateuco, inspirado por Deus, Deus ensinou ao seu povo que eles não poderiam vender de forma definitiva as suas terras, mas deveria ser passada de geração em geração, porque em última instância, o Senhor da terra não era Acabe. O Senhor da terra era Deus. Piedosamente ele diz, de forma alguma venderei a minha propriedade. O que vocês acham que acontece com este homem? Este homem, como disse um autor que li, fica de beicinho, gente. Você já ficou de beicinho alguma vez na vida? Quando sua mãe não lhe deu o que você queria, você fechou a porta do quarto e disse, agora eu vou fazer greve de fome. Vou me esconder debaixo da cama. Vou fingir que não sou importante. Ninguém me ama, ninguém me quer. Você já fez isso? Pois bem, é o que um rei, um homem adulto, bem criado, senhor das terras da região inteira, faz. Porque ele não consegue conquistar um campo que o seu coração cobiçoso desejava. Perceba comigo se não é o que o texto nos diz. O texto nos informa que ele se deitou na cama, verso de número 4, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Um comentarista, falando sobre essa passagem, observa algo muito interessante. Talvez algumas pessoas pudessem pensar, está acontecendo um sério problema nas terras do norte. Um exército inimigo está invadindo o povo. Os profetas de Acabe, que por sinal eram falsos profetas, estão sendo mortos por Elias. Ou as piores coisas imagináveis estão acontecendo naquele exato momento. Afinal de contas, o rei está sem comer, de semblante caído e preso em seu quarto. O cenário não é esse. Ele só não tem as suas cenouras e o seu inhame. Como era de se imaginar Jezabel, abençoada que era, temente a Deus, mulher piedosa, ela não ia demorar muito. Perceba comigo as estratégias de Jezabel para resolver o problema. Depois de dar uma bronca no marido, dizendo, acorda, Acabe. Quem você acha que é? Você é o rei, meu amigo. Levanta a bola, espalha a poeira, dá a volta por cima. Ela lança os seus planos malignos, diabólicos, a partir do verso de número 8 até o verso de número 15. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte, anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo, você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado.
Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram-no, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Essa mulher maquinou um plano a fim de satisfazer a cobiça do seu marido. Matou um inocente para satisfazer os desejos de um rei por cenouras. Isso não lhe parece estranho? Ou mais do que isso, irmãos, isso não lhe parece irracional? Como é possível alguém matar outra pessoa por cenouras, beterraba, inhame ou quaisquer outras coisas que ele pudesse plantar na sua horta? Vocês conseguem perceber quão irracionais podemos nos tornar à medida que damos lugar em nosso coração para a cobiça? Simplesmente saímos da caixa, daquilo que faz sentido, daquilo que é lógico, daquilo que é plausível, daquilo que pode ser esperado por seres racionais, pensantes. A cobiça de Acabe fez com que ele se comportasse como um monstro, uma fera incontrolável, capaz de passar por cima de tudo e todos, sem qualquer escrúpulo. É o que a cobiça pode também fazer comigo e fazer com você. Ela começa secreta, pequena, talvez inocente. Afinal de contas, eu sou um rei e não mereço ter o cumprimento da minha vontade. Mas se não tratada, a cobiça pode transformar-se em um incêndio de desastre em nosso coração. A cobiça é irracional por pelo menos 2 razões. Quando abraçamos a cobiça, somos levados ao abatimento pela ausência daquilo que não nos é necessário. É o que encontramos nesse texto, no verso de número 4. Este homem que era senhor de todas as terras, pelo menos de muitas terras, que tinha todas as riquezas à sua disposição, que poderia inclusive pedir de Nabote as cenouras que ele quisesse, quando quisesse e na quantidade que quisesse. Um homem que estava abastecido de todas as suas necessidades terrenas, ficou triste por não ter o que não precisava. Teve o seu semblante caído, a sua alegria drenada, a sua alma enclausurada, o sol retirado dos seus olhos, o calor do verão substituído pelo inverno de abatimento e desespero. Não é o que faz a cobiça conosco? De repente, sem razão ou sem necessidade, acabamos estando tristes, abatidos, frios, desanimados, porque não temos. Quando abrimos as janelas das redes sociais, não temos as férias que os nossos colegas de trabalho possuem. Talvez não tenhamos condições de frequentar os restaurantes que as pessoas que conhecemos vão. Não temos os carros mais novos, as casas maiores ou os bens que o dinheiro de outras pessoas pode conquistar. Precisamos destas coisas. Precisamos, para ser verdadeiramente realizados, ir naquele restaurante, ter aquele carro, ter aquela casa, desfrutar do sonho americano. Não precisamos, mas nos abatemos, porque a cobiça engana o nosso coração e nos faz acreditar que precisamos ter o que não necessitamos para ser verdadeiramente felizes. Em segundo lugar, a cobiça é irracional porque ela nos coloca a abraçar perigos.
que colocam em risco os presentes que Deus nos confiou nesta vida. É o que homens e mulheres fazem quando trilham pelas janelas de conteúdos impróprios. Quando, como Joe Fox ou Kathleen Kelly, abraçam secretamente relacionamentos com pessoas que não conhecem, por exemplo, chats virtuais. Ou ainda, quando abraçam práticas de corrupção, oportunidades de corrupção que se lançam no serviço público, que se lançam no seu trabalho. Ou ainda, envolvem-se com plataformas legalizadas de cobiça, os tantos tigrinhos que temos à nossa volta. E sem pensar, eles colocam em xeque a vida, a família, os filhos, o trabalho e o patrimônio que Deus lhes confiou. Como gostaríamos de estar ao lado de Acabe, quando ele fez beicinho no seu quarto trancado, para dizer a ele: Acabe, acorda para a vida. Desperta para a realidade, enxerga aquilo que está à sua volta. Por não poder fazer isso, me permita ser essa voz ao seu coração nessa noite. Você compreende o que tem minado a sua alegria? Faz sentido? Faz sentido estar tão triste por coisas que você de fato não precisa? Faz sentido viver em uma vida de abatimento estéril, estagnada em insatisfação, em murmuração, em reclamações constantes pelo que não tem, pelo que não conquistou, pelos lugares que não chegou, pelas portas que não entrou, pelos lugares que não pode acessar? Faz sentido. Faz sentido se você tem tantas coisas boas que já lhe foram confiadas por Deus. Abra os olhos. Enxergue os filhos que Deus te deu, enxergue o casamento que Deus te deu, enxergue a família que Deus te confiou, enxergue a vida que tem, enxergue além de todas essas coisas, o Deus que possui, a salvação que recebeu, o fato de ter o seu nome escrito no livro da vida. Se nós não tivermos todas essas outras primeiras coisas, esta última vale mais do que qualquer uma delas juntas. Nós temos a Cristo. E isto para todo sempre não nos seria o bastante nesta vida e por toda a eternidade. Você compreende? E esta é outra pergunta que preciso fazer ao meu e ao seu coração. Você compreende o que está arriscando? Ao abraçar as portas da cobiça, ou acessar as portas que a cobiça tenta liderar o seu coração a perseguir? O seu casamento, os seus filhos, conquistas que Deus te deu através de muito trabalho nesta vida, todas estas coisas, se você abraçar as portas que a cobiça está mostrando diante dos seus olhos hoje, todas essas coisas podem escorrer pelos seus dedos. A pergunta é: valerá a pena? Alguns aproximam-se da cobiça e vivem a abraçá-la, acreditando na segurança do anonimato que este pecado possui. Afinal de contas, diferentemente dos outros, a cobiça é um pecado de foro íntimo muitas vezes. Diferentemente do assassinato, em sua expressão mais grotesca, a cobiça é um pecado que cometemos do lado de dentro, nas nossas afeições, na nossa mente, no nosso coração. Esse texto, todavia, nos lembra que por mais que ela seja secreta em sua origem, em seu nascedouro, ela sempre desembocará em atos públicos e grotescos. Ela nunca se limita ao lado de dentro. Como uma fera,
À medida que dermos a oportunidade, ela se lançará para o lado de fora e tentará varrer as nossas famílias, a nossa vida e aqueles que se acham perto de nós. Eis a dinâmica da cobiça. Há inúmeros exemplos que poderíamos levantar além de Acabe. Lembre-se de Acã. Este homem cobiçou uma capa, uma barra de ouro e prata de Jericó. E como consequência da sua cobiça, que era secreta inicialmente, a sua vida e de toda a sua casa foi varrida. Pense ainda no caso de Davi, onde secretamente cobiçou, quando todos os seus soldados estavam do lado de fora guerreando, Batseba, mulher de outro homem, e este pecado secreto do seu coração rapidamente desembocaria em adultério, estupro e morte de Urias. Pense na vida de Caim. Ele cobiçou a posição do seu irmão. E ao rejeitar a exortação de Deus, que disse que o pecado estava à porta e cabia a ele rejeitá-lo, teve que experimentar o custo da companhia, da amizade de seu irmão e de viver uma vida abundante em Deus. Pense em Judas, que ao cobiçar o dinheiro, as posses, a riqueza nesta vida, acabou por perder a vida e a comunhão eterna com Deus. Eis o pior de todos, os salários que a cobiça pode nos trazer. Mesmo que nesta vida não soframos as perdas que frequentemente está reservado para todos aqueles que a abraçam, esta perda certamente abaterá-se sobre cada um de nós, se não a encararmos com seriedade. Talvez seja essa a razão do seu abatimento espiritual. Talvez seja essa a razão da falta de alegria no seu coração. Talvez seja essa a razão de não queimarmos interiormente por tornar o nome de Cristo conhecido e desejado entre todos os povos da terra, mas simplesmente vivermos uma vida cristã apática, sem gosto, sem sal, sem sabor algum. A cobiça que alimentamos em nosso coração. Como disse Martinho Lutero, este é o pecado. Não são os patifes que cometem, como assassinato, roubo, esse tipo de coisa. Geralmente são pessoas muito boas por fora, mas que se acham esfaceladas pelo lado de dentro. Tome cuidado, tomemos cuidado, porque por mais que comece secreta e pequena, como um fogo, tornará rapidamente pública e grandiosa sobre as nossas vidas. Se através destes dois primeiros pontos, seja a exposição do mandamento ou esse estudo de caso, podemos perceber a seriedade deste pecado e por que deveríamos resisti-lo, afastar-nos dele. Eu peço que você perceba comigo o terceiro ponto do nosso sermão listado no verso do seu boletim. E caminhe comigo em direção a Filipenses capítulo 4, verso de número 11 até o verso de número 13 nesse instante. A carta aos Filipenses talvez seja, dentre os textos do Novo Testamento, uma das cartas mais escandalosas e controversas, por assim dizer. A razão do escândalo que se acha em Filipenses, todavia, não está ligado ao seu conteúdo em si, mas na ligação ou na conexão entre o conteúdo da carta e a situação do mensageiro que a escreve. Esta carta ficou conhecida na história como a epístola ou a carta da alegria. Mais do que qualquer outra carta do Novo Testamento, em Filipenses encontramos inúmeras menções à alegria. Paulo, por várias e várias vezes, demonstra-se alegre e satisfeito.
O que há de controverso nisso, todavia, e por assim dizer, escandaloso também, é que este homem alegre que convoca aquelas pessoas a viverem a mesma experiência, não se acha cercado de amigos, não se acha assentado nos balneários de seus dias ou nas margens das praias da Grécia. O apóstolo Paulo achava-se preso em uma prisão domiciliar na cidade de Roma, muito provavelmente. Sob o olhar constante de seus detratores, de seus opositores, tendo a sua liberdade cerceada, tendo o seu ministério em boa parte impedido, afinal de contas ele não poderia viajar às cidades vizinhas. É em meio a esse contexto, cercado por uma nuvem de incerteza que pairava no horizonte, afinal de contas Paulo não sabia o que haveria de acontecer nos próximos dias, meses ou anos. Ele poderia ser inocentado diante do tribunal de César? Sim. Ele poderia ser morto, condenado à forca? Sim. Ele poderia sair da prisão domiciliar? Sim. E ver os seus amigos? Ele poderia morrer e jamais rever as pessoas que amava? Possivelmente. Em meio a essa nuvem de incerteza, que nos deparamos com uma das palavras mais escandalosas do Novo Testamento. Perceba comigo, Filipenses capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo nos diz, trazendo em tom extremamente autobiográfico, aconselhando os filipenses e por tabela a todos nós que nos aproximamos do texto. Paulo nos oferece 4 conselhos preciosos no que diz respeito ao contentamento. Vejamos, portanto, o segredo do contentamento através de 4 lições. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui, irmãos. Quando nós olhamos para esse texto, percebemos pelo menos 4 lições preciosas que deveriam estar gravadas no nosso coração. A primeira delas é que o verdadeiro contentamento precisa ser aprendido por nós. Perceba comigo a forma como Paulo inicia o seu discurso em tom autobiográfico nesse texto, falando sobre o contentamento. Eu aprendi, diz Paulo. Paulo escreve Filipenses após ter escrito a carta aos Romanos. Em Filipenses, capítulo número 3, verso 4 e 5, nos deparamos com a seguinte expressão, ou os seguintes dizeres. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga que pode confiar na carne, eu ainda mais. Depois de descrever nesses versos uma série de qualificações morais que ele tinha em sua vida, note como ele encerra o texto. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. O que Paulo diz nessa passagem é que no tocante à lei de Deus, naquilo que pode ser averiguado pelos olhos humanos, ele era alguém irrepreensível. Digno de aprovação em todos os tribunais humanos. Se a lei dizia que ele não deveria adulterar, ele não tinha feito isso. Se a lei dizia que ele não poderia matar, assassinar, ele tinha sido constante, ele tinha vigiado nessa área e tinha buscado ser fiel neste ponto, estando além de qualquer reprovação. Este Paulo que escreveu isto aqui, todavia, ao escrever em Romanos, anos antes, no capítulo 7, versos 7 e 8, ele fala que, ao analisar o seu coração, ele se pegou em falta em um pecado: a cobiça. Ele se achava irrepreensível até que a lei de Deus evidenciou o seu pecado e ele percebeu que a cobiça dominava o seu coração e ele diz: e morri. Em outras palavras, estava morto. Aquele homem que foi educado por Gamaliel, que era um fariseu zeloso, guardião da lei, membro do partido mais rigoroso no que tange à obediência dos mandamentos, este homem reconheceu que ele tinha um pecado no coração.
Diante dos homens, talvez irrepreensível. Perante os tribunais humanos, aprovado, inocente. Diante do tribunal de Deus, que julga foro íntimo, culpado. É importante destacar isso, porque este Paulo, que escreveu em Romanos, que era culpado pela cobiça, que não era irrepreensível neste ponto, por mais que fosse nos outros, diz no capítulo 4 de Filipenses: aprendi a estar contente. Isso deveria encher o meu e o seu coração de esperança. Se formos sinceros, não somos contentes o tempo inteiro. Porque o contrário de contentamento é cobiça. E o fato é que nós lutamos contra a cobiça. Se lutamos contra a cobiça, lutamos porque não somos contentes. Perfeitamente, perenemente. Mas este homem que, como eu e como você, também lutou contra a cobiça, diz: eu aprendi a estar contente. Este ponto deveria nos ensinar uma lição importante. O contentamento pode ser aprendido, irmãos. Um segundo ponto importante desse texto é que o contentamento é um chamado para o presente. Paulo diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele não se refere ao futuro, ele não trata do exemplo de outras pessoas, de homens que viveram antes dele, de Moisés, de Elias, mas fala da sua própria vida e esta vida hoje, agora, naqueles dias. Talvez quando falamos sobre contentamento e algumas virtudes espirituais, sejamos tentados a pensar que são realidades muito distantes de nós. Paulo talvez, Elias quem sabe, eu jamais, ou pelo menos não agora. Esse texto nos lembra que essa virtude espiritual pode ser desfrutada hoje por mim e por você. Pastor, serei contente 100%? Constantemente? Não. O contentamento que podemos desfrutar nesta vida é real, mas não perfeito. Ele será marcado, como todas as outras áreas da nossa vida, como uma bolsa de valores que oscila, mas que tem tendência de alta. Ela oscila ao longo do caminho, mas progressivamente, pela ação do Espírito Santo, seremos movidos mais e mais e mais perto de Cristo. Você e eu lutaremos pela insatisfação, lutaremos talvez amanhã em ter que acordar cedo e trabalhar, ou talvez nos outros dias que estamos extremamente desgastados, e ainda assim as obrigações nos chamam à responsabilidade, talvez queríamos murmurar e murmurar. Será uma luta, mas pela graça de Deus podemos progredir nessa e em tantas outras áreas da vida. Aprendi a estar contente. Em terceiro lugar, aprenda uma preciosa lição, um verdadeiro contentamento. Ele não é definido pelas circunstâncias. Paulo nos observa isso quando diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Para que você não queira florear na sua cabeça contextos irreais que o texto não está dizendo. Como, por exemplo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quando ganho muito bem, quando ganho melhor ainda. Quando estou bem de saúde ou quando estou ainda melhor de saúde. Paulo faz questão de destacar que a toda e qualquer situação que o texto faz menção, não são apenas os altos da vida, mas são estes os lugares mais baixos que podemos passar. Ele diz, ou fala, sobre passar necessidade e ter em abundância. Ele fala sobre ser alimentado e ter fome. Ter abundância e, novamente, sofrer necessidade. Altos e baixos. Momentos que geralmente levantam alegria no nosso coração e momentos que levantam abatimento sobre nós. É possível estar alegre independentemente das circunstâncias que estejamos passando. Ser alegre é diferente de estar alegre. Cristo nos chama para uma experiência mais profunda do que simplesmente
sensações que podemos ter com os nossos sentidos humanos. Mas um estado que caminha conosco, independentemente da geografia da vida, independentemente dos climas do nosso coração, podemos estar ou ser contentes. E permita-me abrir uma nota de rodapé a essa altura, para dizer quão impactante essa experiência pode ser para aqueles que não conhecem a Cristo e que se acham à nossa volta. Falar que nós amamos a Jesus quando tudo vai bem, não impacta as pessoas. Ou pelo menos não tanto. Quando as coisas estão difíceis e ainda assim dizemos, Cristo Jesus é o meu verdadeiro tesouro. Você quer tornar o Evangelho de Cristo claro, o valor do Evangelho de Cristo sensível às pessoas que estão à sua volta? Não apenas fale nos dias bons que você ama Jesus, que você deseja Jesus, que Jesus é o seu tesouro, mas evidencie isso através de contentamento em meio aos dias difíceis e maus da vida. Nada ou nenhuma pregação que possamos fazer terá mais impacto do que as pessoas olharem para as nossas vidas e dizer, por que vocês são assim? Por que vocês conseguem perdoar mesmo depois de tamanha afronta? Por que vocês conseguem sorrir mesmo em meio a tanta dificuldade? Por que vocês conseguem estar alegres e transbordar mesmo em meio à escassez? Como aquela mulher que deu alimento ao profeta mesmo quando pouco tinha. Quando nós transbordamos graça mesmo em meio às dificuldades da vida, nós demonstramos um milagre do Espírito aos olhos e sentidos das pessoas que nos cercam. Você quer realizar um milagre ou quer ser instrumento de milagre na vida das pessoas que estão à sua volta? Não há maior milagre do que esse. Demonstre alegria em meio às dificuldades. Mas não se trata de uma alegria vazia. Não se trata de força de vontade, de resistência, de força de espírito ou qualquer coisa do tipo. Qual o segredo do contentamento, irmãos? Independentemente das circunstâncias, das situações que nos cercam, perceba o final do texto. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo do contentamento está em entesourarmos a Cristo em nosso coração. Paulo não estava contente porque era melhor do que você e eu, mas porque Cristo era precioso ao seu coração. E quanto mais consciência tivermos do tesouro que temos em Cristo, menos afetados, abalados, abatidos viveremos perante as mudanças das circunstâncias que nos cercam. O seu corpo pode sofrer, sim. Estudiosos falam que todos nós vamos sofrer, vamos morrer de algum mal. É só viver tempo suficiente para isso. Então, hora ou outra, você vai me visitar no hospital, eu vou te visitar no hospital. Vai ser isso. Não tem como fugir desse quadro. Hora ou outra, nós vamos passar por dificuldades familiares, financeiras, físicas. Hora ou outra, estaremos felizes ou tristes com a situação do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Como manter o coração alegre em meio a tudo isso? Em meio a um mundo de tantas incertezas, de tantas reviravoltas, em meio a uma vida curta, incerta, imprevisível, o segredo está no final do verso que acabamos de ler. Cristo como nosso verdadeiro e último tesouro. Quanto mais caro Cristo for ao meu e ao seu coração, menos sofreremos, menos abatidos haveremos de responder frente aos reveses da vida. Hoje estamos, irmãos, encerrando uma das séries que particularmente mais impactaram o meu coração até aqui. A essa altura do campeonato, na última mensagem dos 10 mandamentos, eu espero que a mensagem deste texto tenha ficado claro ao seu coração. Nós não estamos diante de 10 regras que visam nos apresentar o caminho para sermos aprovados por Deus. Não estamos diante de um manual de autoajuda que vai nos ensinar a como
como ganhar o favor de Deus e merecer a salvação. Não se trata disso. Os 10 mandamentos não são uma escada para a presença de Deus. Antes, tratam-se de um espelho que revela quem somos, quão necessitados somos. Mais do que isso, revelam os tesouros, a beleza da obediência que Cristo realizou em nosso favor, vivendo obedientemente ao Pai até o fim. Se você se aproximar dos 10 mandamentos sozinhos, você vai ter medo. Você vai ouvir trovões que gritarão a alta voz em seu coração o juízo de Deus. Se nos aproximarmos dos 10 mandamentos através de Cristo, escutaremos uma voz do Pai que nos dirá em alto e bom som: meu filho cumpriu todos estes por você. Como você tem se aproximado deste mandamento? E de todos os 9 que estudamos. Eu peço que você saia deste lugar nesta noite. E que encerremos essa série hoje, levando conosco 2 perguntas muito importantes. Já nos apropriamos da obra que Cristo Jesus fez em nosso lugar em cumprimento a todas estas prescrições? Você já se relaciona de forma verdadeira com o Salvador que, diferentemente de você, cumpriu toda a lei? Ele já é o seu Salvador. Já rendeu-se aos seus pés, já confessou os seus pecados. Já mostrou diante de Cristo todas as suas faltas, todos os seus erros e reconheceu que precisa dele. Em segundo lugar, você que já o conheceu, você tem vivido à luz destas verdades tão impactantes que estudamos ao longo dos últimos 10 domingos. Que Deus possa guardar estas verdades que aprendemos no mais profundo do nosso coração. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse instante, colocar-se em pé. Busquemos ao Senhor. Confesse a Ele os seus pecados, os pecados da cobiça e tantos outros. Alegre-se em Cristo por tudo aquilo que Ele fez em seu favor, em meu favor, e tudo aquilo que Ele é para todos nós que o buscamos como Salvador dos nossos corações. Oremos nesse instante, tenhamos um tempo diante de Deus e em seguida cantemos ao Senhor com todo o nosso coração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou ao longo dos últimos domingos. Obrigado por ter nos exortado em tantas áreas diferentes da vida. Senhor, diante da Tua lei, o nosso orgulho se despedaça. Diante da Tua lei, Senhor, o nosso pecado é exposto. Diante da Tua lei, Senhor, a nossa prepotência de achar que somos melhores que outros, ou justos o suficientes para nos aproximarmos de Ti por nós mesmos, tudo isso vai ao chão. E obrigado, Senhor, porque vai ao chão. Obrigado porque o Senhor mostrou ao longo destes tantos domingos que tivemos juntos, que isso não é o bastante. Senhor Deus, não queremos subir em escadas para ir até a Tua presença. Porque todas elas, Senhor, as escadas que tentamos achar através da Tua palavra, ou as escadas que tentamos criar com as nossas mentes, todas elas são como escadas de areia que jamais conseguirão nos manter firmes até o Senhor. Deus, queremos subir até a Tua presença, através da Tua cruz. Deus, através deste mastro sangrento, que o Senhor enviou do céu em nossa direção, para mudar para sempre a nossa vida. Senhor Deus, obrigado, porque para nos aproximarmos de Ti, não é a nossa justiça que conta, não são as nossas boas obras, ou quaisquer coisas que possamos fazer,
mas o que o Senhor fez de uma vez por todas na cruz do Calvário. Nós queremos te dizer, Senhor, muito obrigado por isso. Obrigado pela cruz, obrigado pela tua obediência, obrigado pela tua morte, obrigado pela tua ressurreição. E pedimos ao Senhor, entesoura isso em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a vencer os nossos pecados à medida que nos satisfazemos mais em Ti. Senhor Deus, tira os nossos olhos dos tesouros caídos que nos cercam. Ajuda-nos a cravar os nossos olhos no tesouro que se acha no Teu Filho, Pai. Que vale mais do que todos os ouros, as pratas, as joias. Senhor Deus, entesoura, Senhor, esta verdade no coração de cada um de nós que aqui estamos hoje. Pessoas que talvez estão ouvindo a Teu respeito pela primeira vez, torna-se claro aos seus sentidos. Fala poderosamente aos seus corações e as atrai a Ti. E há tantos outros, Senhor, que já Te conhecem há tanto tempo, mas têm andado distantes do Senhor. Aquém da vida que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos a andar mais perto de Ti. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou, Senhor, através de cada uma das pregações. Que possamos levar para a vida isso. E que as nossas vidas, temperadas pelo sal do Senhor, impactem os lugares onde nós estamos. Promova diferença nas famílias, nas pessoas com quem convivemos. E tudo isso para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cantemos ao Senhor nesse instante, com toda a nossa voz, alegria e coração.